Bom dia, pessoal. Vamos resolver o exercício que eu passei sobre função afim. E já eu quero que vocês deem um like aí no nosso vídeo, se vocês gostaram, e se inscrevam também no nosso canal. Primeiro, uma função afim é definida por y igual a 5x mais 3. Nessas condições, determine a imagem do número menos 2 por essa função. Então, gente, tudo depende da gente ler com atenção, colocar a mente para funcionar. Não é difícil. Vamos lá. Uma função afim, que no caso é representado por essa fórmula bem aqui, y igual a 5x mais 3. Nós temos aqui os dois coeficientes, é o 5 e o 3, que é representado na fórmula geral, que é essa bem aqui, ó, ax mais b. Então, a é o 5, b é o 3, certo? E nós temos aqui as nossas duas variáveis, o y e o x, certo? Então, determine a imagem. Você precisa saber o que é imagem e o que é domínio. Todos os valores de y a gente chama de imagem. Todos os valores de x fazem parte do domínio da função. Tá certo? Então, quando a pergunta diz qual a imagem, ou determine a imagem, certo? Imagem. Então, ele está querendo que você determine o valor de y. Do número menos 2. Então, menos 2 vai ser o número que você vai substituir no lugar de x, porque se ele quer o y, ele vai lhe dar o x. Então, você vai colocar o 2 negativo no lugar do x e vai encontrar o valor de y. Tá certo? Então, é muito simples. Depois que você interpreta direitinho a questão, é muito fácil de resolver. Então, vamos para a resposta. Nós temos aí a função, certo? Conforme está no problema. E ele quer a imagem. Se ele quer a imagem, valor de y, certo? Mas a imagem de quê? Ele quer a imagem do número menos 2. Então, o menos 2 eu vou colocar no lugar de x mais 3. Então, y é igual. Você faz essa multiplicação, porque você sabe que quando existe um número e uma letra um ao lado do outro, assim, você tem uma multiplicação, tá certo? Aqui é 5x, ou 5 vezes x. Então, 5 vezes menos 2, menos 10, certo? Menos 10 mais 3. Agora você faz essa soma, certo? A soma de um número negativo com um número positivo. Os alunos confundem muito isso, mas é muito simples. Você pode pensar o seguinte: você está devendo R$10, ou seja, negativo significa que você está devendo R$10. Você paga, certo? 3 positivo. É como se fosse o dinheiro, né? Você paga esses R$10 que você está devendo, mas você ainda vai ficar devendo R$7, certo? Então, a imagem do número x, ou a imagem do número 2, certo? Pela função é menos 7. Então, essa daqui é a resposta da primeira questão. Então, vamos para a segunda questão. Dada a função afim, novamente nós temos aqui a função representada por essa fórmula aí, y igual a menos 8x mais 4. Determine o número. Então, geralmente, quando se faz essa pergunta, se refere ao x. Determine o número real
certo? X, cuja imagem, quem é a imagem? Você já sabe, é o y. Por essa função é zero. Então ele já está dizendo o valor da imagem, que é zero. Se é zero, então você vai substituir o y por zero, porque a imagem é zero. Então você pega aqui, pega a função, ok? Aí você vai substituir agora, certo? O y por zero. E você vai ter que encontrar agora o valor de x, certo? Então você traz esse menos 8x, volta para o primeiro membro. Você lembra? Aqui, ó, nessa equação, a gente chama os números que estão antes da igualdade, a gente chama de primeiro membro. O que está depois da igualdade, segundo membro, certo? Ó, a gente chama aqui de primeiro membro e do outro lado, segundo membro, certo? Então você vai passar o menos 8x para o primeiro membro. Mas quando você troca um número, uma letra de membro, ela troca de sinal. Então, no caso, se é menos 8x, vem para cá 8x positivo, certo? 8x positivo. E fica apenas o 4 lá do outro lado, certo? Sempre a letra tem que ficar no primeiro membro, certo? Isso funciona para equação, função, todas as expressões algébricas. Então, gente, divide de um lado e do outro por 8, certo? Por quê? Porque eu quero deixar o x sozinho. Por que, professor, que você quer deixar o x sozinho? Porque eu quero saber o valor de x, certo? Então, se eu deixar ele sozinho, vai ficar x igual 4 sobre 8. Está aí a resposta. Por quê? Porque esse 8 dividido por 8 é igual a 1. Ok? Então, ficou só o x. Poderia simplificar por 4 e ainda teria 1 sobre 2. Certo? Então, aqui a resposta. Ok? Corrijam então aí nos cadernos de vocês as respostas dessas duas questões. Beleza. Bom, gente, agora nós vamos resolver a terceira questão, que diz o seguinte: o perímetro Y. Então, veja lá, perímetro significa o quê? Soma dos lados. Então, o perímetro Y de um quadrado, então, soma dos lados de um quadrado, é dado em função da medida x do lado, segundo a lei y igual a 4x. Então, y é o perímetro, x é o lado. Essa é a fórmula da função que representa o perímetro de um quadrado. Então, essa aqui é a função. Nessas condições, vamos para a letra A. Organize um quadro com os valores dessa função para as seguintes medidas x do lado. Então, vamos organizar um quadro. Vamos colocar x, y. Então, gente, as medidas são 5 centímetros. Quando x é igual a 5 centímetros, qual é o valor
de y. Nós sabemos que y é igual a 4x. Então, y é igual a 4 vezes 5 centímetros, que é igual a 20 centímetros. Ok? Então, é muito simples. Você vai substituir o x da função por 5, certo? E vai descobrir o valor de y. Ok? Então, o valor de y é 4 pela função 4 vezes x. Se x é 5, 4 vezes 5. Ok? Então, 7,2. Então, quando x é 7,2 centímetros, qual o valor de y? 4 vezes 7,2. 4 vezes 7,2. Nós temos 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 7, 28. Então, 28,8 centímetros. Ok? Agora, quando o valor de x é 11 centímetros. Então, 4 vezes 11, 44 centímetros. Quando o valor de x é 10 raiz de 3. Raiz de 3 centímetros. 4 vezes 10 raiz de 3 dá igual a 40 raiz de 3. Ok? Então, essa é a resposta da letra A. Agora, gente, vamos para a letra B, que já fica bem mais fácil. Pela resposta da letra A, você consegue resolver as outras. Observando o quadro que você organizou, qual é a imagem do número real 10 raiz de 3 por essa função? Então, qual é a imagem? Olha a pergunta aí. Qual é a imagem? Qual é o valor de y? Certo? Quando x é 10 raiz de 3? 40. Então, resposta 40 raiz de 3. Ok? Agora, letra C. Qual é o número real x cuja imagem por essa função é 44? Então, quando ele quer saber agora qual é o número real x cuja imagem, ou seja, o valor de y, é 44. Então, x igual a 11 centímetros. Então, gente, nós vamos para a letra D. Letra D e última. Ele pergunta, essa função é linear? Então, gente, para uma função ser linear, ela tem que ser uma função afim, onde o coeficiente b seja igual a 0. Nesse caso aqui, nós temos y igual a 4x. Nós temos o a igual a 4. E onde está o b? Como o b não aparece aqui, então ele é igual a 0. Logo, esta função aqui, ela é uma função afim linear. Ok? Então, a resposta é sim, na letra D. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like para fortalecer aí o nosso canal. Ok? E obrigado por vocês terem assistido até aqui. Valeu!